paz do Senhor Jesus, amém? Repita comigo: o segredo que faz toda a diferença é a presença de Deus, amém? É sobre isso que eu quero falar nessa noite, amém? Abra sua Bíblia comigo, no livro do Evangelho de São Mateus, no capítulo 1. Eu gostaria de agradecer a Deus por esta oportunidade, ao reverendo pastor Roberto Braza, ao pastor Nilson, aos demais pastores desta casa. Deus, Ele tem uma palavra para o seu coração nessa noite, amém? Eu vou prestar conta do que eu vou ministrar e você do que você vai ouvir. E a Bíblia diz que nós devemos ser não apenas ouvintes, mas acima de tudo, praticantes da palavra de Deus, amém? Evangelho de São Mateus, capítulo 1, os antepassados de Jesus Cristo. Esta é a lista dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi, que era descendente de Abraão. Abraão foi pai de Isaque, Isaque foi pai de Jacó, Jacó foi pai de Judá e seus irmãos, Judá foi pai de Pérez e de Zera, e a mãe deles foi Tamar. Pérez foi pai de Esrom, que foi pai de Arão, e Arão foi pai de Aminadab, que foi pai de Nazon, que foi pai de Salmão. Salmão foi pai de Boaz, e a mãe de Boaz foi Raabe. Boaz foi pai de Obed. Repita comigo: Obed. Diga: Obed-Edom. E a mãe de Obed foi Rute. Obed foi pai de Jessé, que foi pai do rei Davi. Versículo 17. Assim houveram 14 gerações desde Abraão até Davi, e mais 14 gerações de Davi até que os israelitas fossem levados cativo para a Babilônia. Daí até o nascimento do Messias houveram mais 14 gerações. Você pode se assentar, por favor, no nome de Jesus. Eu gostaria nessa noite de falar a respeito de um homem, de uma pessoa, que as circunstâncias da sua vida, o local que ele vivia, a terra que ele residia, a sua condição sociocultural e econômica, sua situação financeira, a sua questão familiar, um homem que vivia na penumbra, um homem que vivia esquecido, um homem que vivia na miséria, um homem que tinha tudo para dar errado, um homem que não tinha um gato ou um cachorrinho para puxar pela orelha, um homem que não era considerado nem um zero à esquerda, ele era 0, e muitos zeros à esquerda. A Bíblia fala a respeito deste homem chamado Obed-Edom. A narrativa bíblica que o livro de 1 Samuel nos traz, fala a respeito da Arca da Aliança, aonde era guardada os estatutos, os mandamentos do Senhor, as tábuas da lei, dadas por Deus a Moisés no Monte Sinai. E devido à guerra, à usurpação dos filisteus, a Bíblia diz que a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus, ficou durante 20 anos na casa de Abinadab. Durante 20 anos, o maior símbolo, a maior manifestação notória, material, na terra dos homens, que era a Arca da Aliança, estava esquecida na casa de um homem chamado Abinadab. E a Bíblia relata que durante 20 anos, a arca ficou ali, a arca esteve ali, e nada mudou na vida de Abinadab. Certo dia, Uzá, um dos seus filhos, toca na arca indevidamente e é fulminado instantaneamente e morre, cai duro. A Bíblia diz que Davi, reinando neste momento, ouve falar do que havia acontecido e tenta trazer a Arca da Aliança novamente para o reino de Israel. E a Bíblia diz, você pode ler essa narrativa bíblica na sua casa, que Davi tenta fazer a coisa certa e da maneira errada.
A Bíblia diz que a arca devia tão somente ser carregada pelos sacerdotes, e os levitas deviam ir à frente entoando cânticos de adoração. E Davi pega e pede para que os soldados carregassem a arca para ele. Os soldados não deveriam carregar a arca. E há momentos na nossa vida que nós queremos tocar na arca, nós queremos carregar a arca, nós queremos ter os benefícios da arca, nós queremos ter as benécias da arca, mas queremos tocar na arca de qualquer jeito, indevidamente, e isso traz consequências terríveis para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso legado e para a nossa geração. Quando essa circunstância acontece, Davi fica apavorado. E a Bíblia diz que no meio do trajeto de um lugar para o outro, a arca da aliança fica então na casa de um homem chamado Obed-Edom. Obed-Edom, o significado da palavra significa aquele que é servo e escravo por excelência, aquele que é adorador, aquele que tem uma atitude amorosa, serena e responsável, de fácil adaptação, sente-se feliz e reinando quando está com a família. Quando a arca da aliança chega na casa de Obed-Edom, o quadro era um quadro tenebroso, terrível, miserável, de penumbra, sem perspectiva, sem oportunidade, sem expectativa, sem surpresa, sem esperança. E a arca então chega na casa de Obed-Edom. Durante 20 anos ela esteve na casa de Abinadab. E ao longo do sermão, da ministração dessa noite, você descobrirá que em apenas 3 meses, Deus mudou completamente todas as áreas da vida de Obed-Edom, de tal maneira que o que foi feito por Deus na sua vida percorreu como fama em todo Israel. E Davi então retorna agora da maneira correta, com os sacerdotes, com os levitas, para levar a arca novamente para Jerusalém. Como que a mesma arca fica durante 20 anos na casa de uma pessoa e nada acontece? E como é possível a mesma arca, estar apenas 3 meses na casa de uma pessoa e a sua vida ser mudada completamente? A atitude minha para com a arca faz toda a diferença. A minha atitude, a minha responsabilidade, o meu comprometimento, a minha motivação, o meu anseio, a minha perspectiva em relação à arca, a que simboliza a presença de Deus, é o que faz toda a diferença. Esse homem foi capaz de assumir qualquer responsabilidade, resolver todos os seus problemas. Este homem foi capaz de se emocionar com situações simples, mas que se transformaram em coisas grandiosas, que transformaram a trajetória da sua vida. E esse homem não era do tipo vingativo. A Bíblia nos relata que a sua condição social, o seu estado físico e moral e de sua família eram ridículas. Primeiro, ele morava à beira do caminho. Ele morava marginalizado à beira da estrada. Apenas pessoas que eram leprosas, pessoas que eram denotadas como pessoas de má índole, pessoas que não tinham recursos, pessoas que eram inimigas por ascendência do povo de Israel, moravam à margem. Esse homem morava num cantinho, numa tapera, à beira da estrada de pau a pique. A Bíblia relata que esse homem vivia na pobreza e na solidão. A Bíblia também diz que o seu nome, a sua casa, a sua família, o seu legado, a sua vida não tinha expressão alguma no reino de Israel. Este homem era ninguém. Mas o que acontece quando a arca vai até a sua casa? Quando Uzá,
toca na arca, ele morre instantaneamente. Então o rei Davi, é o seguinte, vamos deixar a arca aqui na casa de Obed-Edom, ele não é ninguém mesmo, ele é um zero à esquerda, ele é um falido, ele não tem nada para oferecer, se acontecer alguma coisa aqui com ele não tem problema. Mas aquele homem que era descartável, aos olhos até do rei Davi, se transformou em um dos homens mais valorosos do reino de Israel. Eu não estou dizendo que este Obed-Edom aqui é o pai de Davi, vô de Davi, pai de Jessé, mas eu estou querendo chamar a tua atenção para o nome Obed. A Bíblia diz que quando se falava a respeito da esposa dele, a sua esposa era estéril, não podia ter filhos. Ele não tinha posses, ele não tinha propriedade, ele não tinha honra e valor nenhum. Pior, ele era descendente dos filhos dos inimigos de Israel. Ele era descendente de pessoas que eram inimigas declaradas do povo de Israel. Ele era descendente de Esaú, que negou a primogenitura. Ele era escravo e edomita, que negou a bênção natural de Gate. Ele era descendente também, morava na circunvizinhança dos filisteus. Esse homem fazia parte de um povo que havia sido humilhado pelos israelitas. Todo esse quadro que eu discorri para você aqui, a respeito de toda a sua vida, foi transformado em apenas 3 meses. Talvez você esteja nessa noite aqui e existem circunstâncias da sua vida que já fazem 20 anos que não mudam. Talvez você esteja aqui nessa noite numa analogia com algumas áreas da sua vida que você se identifica com Obed-Edom. Eu quero dizer a você nessa noite, na autoridade do nome de Jesus, se você valorizar a arca, que é a presença de Deus, Deus pode mudar o quadro da sua vida em 3 meses, em 1 semana, em 1 dia, num abrir e fechar dos olhos, de hoje para amanhã, assim como Ele fez na vida de Obed-Edom. Esse homem tinha um anseio. A Bíblia diz que ele glorificava a Deus através de uma expectativa de um sonho. E ele vivia orando para conhecer o Deus verdadeiro. E há muitas pessoas que fazem pela mentira o que eu e você, sentados aqui nessa noite, não fazemos pela verdade. Muitos estão brincando com a arca, estão brincando com a presença de Deus, estão transformando as suas vidas como exemplos de usar, que tocam na arca indevidamente. E Deus nos chamou para valorizar, para priorizar a sua presença a despeito de todas as coisas. Deus não deseja, e quando Ele olha para mim, para você, Ele não vê um levita, Ele não vê um pastor, Ele não vê um presbítero, Ele vê filhos. Ele não vê empresário, Ele não vê médico, Ele não vê advogado, Ele não vê empregada doméstica, Ele não vê professor, Ele vê, antes de todas as coisas, filhos e filhas amadas do coração do Pai. E quando eu entendo essa identidade, essa filiação, eu me relaciono com a arca, não como qualquer coisa que está ao meu lado, na minha vida ou na minha presença. A Bíblia diz que aquele homem decidiu fazer do querer de Deus o seu próprio querer. Para Obed, a arca tinha um significado não apenas de vitória, de batalhas, de um Deus que era guerreiro. Aquele homem já havia ouvido histórias de seus antepassados, de seus familiares, de como o Deus de Israel havia derrotado o seu próprio povo. Então aquele homem tem uma atitude diferente. Eu vou sintetizar aqui num exemplo. Eu imagino, parafraseando aqui, que ele chegava na arca e orava na arca com reverência, com temor e com zelo. Ele passava um lúcido, não deixava um pozinho na arca. Ele chamava a sua família e contava a respeito do que aquela arca significava.
ele teve atitudes diferentes que Abinadab não teve. E a presença de Deus se manifestou de uma forma tão sobrenatural, que em 3 meses aquele homem mudou de vida. E eu quero falar sobre a mudança. Primeiro, antes da arca ir à casa de Obed-edom, a Bíblia relata que quando Davi passa na estrada, ele vê uma fumacinha, um foguinho, como se fosse uma chaminé. Então ele coloca a arca ali para voltar para Israel. Talvez, querido, nessa noite você esteja com áreas da sua vida como essa chaminézinha. Esse homem estava esquecido, largado, marginalizado. Mas quando Deus quer manifestar a sua glória, quando Ele decide transformar a vida de uma pessoa, Ele usa a circunstância mais limitada do ser humano para transformá-lo em um testemunho maravilhoso do seu nome, do seu louvor, do seu poderio e da sua glória. Quando os projetos e conselhos humanos fracassam, quando há falibilidade nos nossos projetos, Deus opera para fazer algo que vai muito mais além do que nós pensamos ou imaginamos, pelo poder dele que opera em nossa vida. Davi estava vendo aquela arca apenas como uma arma poderosa que podia ferir os seus inimigos. A arca não era apenas uma arma de combate, de guerra, para conseguir vitórias. A arca tinha a presença do Senhor, do Todo-Poderoso na guerra, que podia dar toda e qualquer vitória ao seu povo. Mas era necessário querer não apenas o Deus que nos dá a vitória, mas querer o Deus que nos faz vitorioso dia após dia, rumo ao céu de glória. Aquele homem tem uma experiência maravilhosa. Obed-edom sabia que a partir do momento que a presença de Deus pela arca havia sido estabelecida na sua família, haveria uma nova história e o final tudo daria certo. Quando a arca sai da casa de Abinadab e é desviada para a sua casa, muitas vezes, queridos, nós não entendemos porque circunstâncias fogem do nosso controle. Muitas vezes nós esperamos o muito e recebemos o pouco. Muitas vezes nós estamos orando e a situação está piorando. Há momentos em nossa vida que nós não vemos o fruto e a semeadura da nossa própria semente. E isso é algo muito perigoso, porque se eu quero tocar para crer, eu não vou agradar a Deus, porque fé é eu ter a convicção e a certeza das coisas que se esperam e fatos das convicções que não se veem, mesmo ainda delas terem acontecido. E esse homem teve uma fé viva e genuína. Ele depositou todo o seu propósito de vida, da sua existencialidade humana, na presença de Deus. Deus, nessa noite, deseja transformar áreas da sua vida que são áreas como Abinadab. Talvez 20 anos, 15 anos, 10 anos e o problema está ali. Deus, Ele quer transformar a sua vida profeticamente em 3 meses a partir de hoje pela essa palavra. O que vai depender para que isso suceda e ocorra na sua vida, não é o ungidão aqui pregando, porque aqui tem um homem cheio de problemas, pregando para pessoas que também têm problemas. Aqui tem um comedor de arroz e feijão, de ovo frito, de zoião, pregando para pessoas que hoje aqui comeram contra filé, e outros que comeram o arroz e o zoião frito. Aqui tem pessoas que chegaram num carro importado e outros que chegaram a pé. Uns que vieram de bicicleta e outros que vieram em 2 carros. O que faz a diferença não é o ter, mas é o que somos na presença do Senhor. Deus quer que nós sejamos pessoas que permitam que Ele seja oikodome na nossa vida,
casa permanente, que vem da raiz de Mansur, que quer dizer permanente. Deus não quer ser hóspede na nossa vida. Deus não quer nos visitar de vez em quando. Deus não quer que nós sejamos turistas na sua presença. Deus quer que eu e você tenhamos um relacionamento contínuo, profundo, constante, diário, a todo momento, com Ele, com a sua presença, que faz toda a diferença. Só que há pessoas que estão aqui nessa noite, que estão vivendo da unção, da palavra, do culto de domingo. Pessoas que nessa semana não oraram, não jejuaram, não leram a Bíblia, e ainda tem a pachorra, a cara de pau, a sem vergonhice de dizer para Deus que não tem tempo. Você não tem tempo porque você não prioriza a presença de Deus. Você é casa de Abinadab, e você tem que mudar. Porque senão você vai continuar vindo para o culto, vindo para a casa de Deus, ouvindo as palavras de Deus, e você vai ver pessoas chegando hoje, e daqui um ano elas vão estar muito mais além na fé espiritual, no crescimento da fé cristã, e em áreas da sua vida progredindo e tendo vitória após vitória. Por quê? Porque elas decidiram que a presença de Deus na vida delas é inegociável. Obed fez da arca o maior valor dentro da sua casa. Eu quero que você dê um sorrisinho, muda a cara de maracujá de gaveta aí. Pergunta para o teu irmão, qual é o maior valor dentro da sua casa? Aonde a presença de Deus está, o mal não fica. Aonde a presença de Deus está, a cura se manifesta. Aonde a presença de Deus está, a cura e equilíbrio e estabilidade na vida emocional. Aonde a presença de Deus se manifesta, o medo é dissipado. Aonde a presença de Deus está, o seu amor nos envolve com refrigério e um manto de paz e serenidade. Aonde Deus está, é aonde eu quero estar. Primeiro, quando Davi vem e busca a arca, Davi olha, a mulher dele estava nos trinques, irmão. A mulher tinha ganhado peso, estava com a feição diferente, tinha transformado o semblante. Os animaizinhos já tinham procriados. A mulher estava grávida. A casa estava transformada. Estava tudo diferente. Davi se assustou, a Bíblia relata. E aí quando Davi vai inquiri-lo, ele disse, não, tudo quem fez foi a presença de Deus. Mas o que você fez? Eu tive temor, zelo. Eu amei a presença que estava nessa arca. Então, o que Davi faz? Só que eu preciso levar a arca não pode ficar aqui. Então aquele homem diz o seguinte, eu quero ir aonde a arca está. Davi diz, você não pode ir comigo. Eu posso, eu quero, eu preciso. Deixa eu seguir a arca, nem que for para ficar olhando ela de longe. Então Davi leva Obed-edom. Então ele sai da sua casa, ele sai da sua zona de conforto, ele sai daquela vida que ele vivia antes da presença de Deus. E se você for ver a narrativa bíblica, você verá que este homem prosperou, teve 6 filhos, a mulher era estéril, as crias, ele teve posses, ele teve bens, ele prosperou. Aquele homem que não tinha nem mato para carpir, não tinha nenhuma ovelhinha para pastorear no meio da mazela, do campo tenebroso, árido e deserto que ele vivia, agora passa a ter importância no contexto de Israel. Se você ler 1 Crônicas 15, 17 a 19, você verá que na trajetória do seu crescimento com Deus e com os homens, ele está como porteiro no lugar aonde a arca era guardada. Eu não posso ficar longe da arca, então deixa eu ficar perto da arca. Então a arca está guardada, ela está cercada, e ele está como porteiro próximo à arca, guardando a arca.
Essa é a primeira etapa da vida dele. Quando você continua vendo, estudando o livro de Crônicas, aquele homem que diz para o rei: deixa eu ficar perto da arca, nem que for para vê-la de longe. Agora, em 1 Crônicas, no capítulo 15, 19 a 21, quando a Bíblia conta os músicos e enumera entre eles, há entre aqueles que não são músicos, um homem que agora não é mais porteiro. Agora se está contado entre os levitas e os músicos. Quem era? Obed-edom. Foi promovido de porteiro, agora está com os músicos, está cantando, está fazendo o sacrifício da adoração, quando eram entoados os louvores, os cânticos. Mas ele não para por aí. Se você for ver em 2 Crônicas 15, 24, o porteiro, que depois foi contado como músico, agora se tornou guardião e protetor da arca. Livro de Crônicas 15, 24. E a vida segue. E aí, se você ler na sua casa 2 Crônicas 16, 4, agora ele se transforma, não é mais porteiro, não é mais músico contado entre eles, não é mais guardião, agora ele já está numa outra posição. Ele se tornou ministro de adoração em frente à arca. E é nesse episódio que ele se torna líder de 68 pessoas debaixo do seu comando, debaixo da sua ordem, debaixo da sua liderança. Quando você continua lendo o texto, você verá que logo após, a presença de Deus, que é inesgotável, ela não acaba, ela não tem fim, ela se renova. Esse homem, um miserável, que morava na tapera, que a mulher era estéril, que não tinha nada, que prosperou, se tornou amigo do rei, foi morar no palácio, prosperou, começou como porteiro, depois foi músico, depois foi aquele homem que virou guardião, depois virou ministro de adoração. Agora, pasmem todos nós aqui, como Deus é tremendo. Crônicas 25, 24. Esse homem é nomeado administrador do ouro e da prata, do tesouro do rei, aonde haviam vasos e utensílios na casa do Senhor, que segundo os teólogos, os historiadores, valores estimados do tesouro que havia ali, 3 bilhões de dólares. Fala para o teu irmão, em 3 meses, Deus mudou a vida dele. Diga para ele, do nada, ele ficou muito importante. Não existe impossível para Deus. Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo eternamente. Mas você sabe por que as coisas não mudam na sua vida, eu sou cabeçudo teimoso? Porque você vive do passado, você não se perdoa, você se culpa, você fica lambendo as feridas do teu passado, e elas não cicatrizam. E eu tenho uma palavra de Deus para você: do teu passado e dos teus pecados Ele não se lembra mais. Ele fez nova todas as coisas que está saindo à luz. Nessa noite, perceba isso. Deus não se lembra do teu passado. Todas as vezes que o diabo te acusar, todas as vezes que ele ficar falando, você fez isso, você fez aquilo, você era isso, você era aquilo, você fez isso, você clama o sangue de Jesus e diz, eu podia ser tudo isso mesmo, mas o sangue de Jesus me lavou, me purificou, eu sou uma nova criatura, eu vou morar no céu, o Espírito Santo mora na minha vida. E você já está condenado para o lago de enxofre, junto com os seus demônios. Toda vez que o diabo te lembrar do teu passado, lembra ele do futuro dele, que é o lago de enxofre, queimar eternamente. Não deixe as mazelas do passado ser um fantasma que te impede de viver o presente. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quando nós nos aquietamos na presença de Deus, quando a sua presença vem através de uma adoração pautada num quebrantamento genuíno, íntimo, Deus
muda tudo na nossa vida. Mas nós queremos a receita milagrosa. Nós queremos que as pessoas coloquem a mão na nossa cabeça, liberem a palavra de vitória e tudo, ok. Deus faz isso, faz pelo milagre da misericórdia, porque sabe que muitas vezes nós não vamos suportar. Mas quando eu vivo numa dimensão aonde a presença dele, a Shekinah dele, a glória dele, a doxa dele, a imutabilidade divina da sua manifestação e do seu caráter na minha vida, Deus faz eu ser um exemplo para que outros me sigam, para que sigam o Deus que eu sirvo. Para que eu possa concluir a mensagem. Agora ele está administrando 3 bilhões, bom, né? Responsabilidade, hein? E aí ele tem 6 filhos. E eu quero declarar profeticamente em cada nome dos filhos uma unção, um novo tempo, um novo estado em cada área da sua vida, pelos 6 nomes dos filhos deles aqui. Primeiro, o primeiro nome do seu filho, sua mulher era estéril, ele colocou o nome de Semaías. Repita comigo, por favor, diga: Semaías. Vocês não jantaram? Vamos lá de novo. Semaías. Diga: ouvido por Deus. Eu quero declarar na sua vida nessa noite, que as suas orações não são em vão, que as suas petições não são em vão, que as suas súplicas não são em vão, que as suas lágrimas não são em vão. Você é o filho e a geração que é ouvida por Deus e que se levanta do seu trono para ouvir a tua oração quando você se inclina na sua presença para buscá-lo. Segundo, eu quero declarar na sua vida: Josadabe, o Senhor que me deu, que na autoridade do nome de Jesus, neste momento, Deus venha ordenar os anjos para colocar na sua vida tudo que está fora do lugar e acrescentar o que você precisa ter de acréscimo na sua vida. O nosso Deus não é um Deus que diminui, o nosso Deus é um Deus que acrescenta. E por esta palavra eu quero declarar na sua vida nessa noite, que Ele vai dar o que você precisa. Terceiro filho, Jeová, o Senhor é o meu irmão. Quero declarar na sua vida que você não está sozinho, você não está desamparado, você não é aquele caruncho dentro do feijão que se escolhe ou no arroz e pega aquele caruncho e joga fora porque não tem serventia nenhuma. Não, você foi separado. Deus caprichou quando te fez. Você é lindo, você é linda. Vença a crise da chapinha, pelo amor de Deus. Chega na sua casa nessa noite, olha no espelho e diga: irmã, diga: espelho, espelho meu, não tem ninguém mais bonita que eu. Olha, querida, vai tomar um banho longo, demorado, passa aquele perfume caprichoso. Pelo amor de Deus, não vai mais ter relação, intimidade com seu marido com a camisa do vereador. Vote em mim. Arruma o que tem que arrumar, conserta o que tem que arrumar. Oh, Kevin Handeful, para de dormir em quarto separado, vocês dois. Eu só não vou aí mostrar você, porque eu vou te constranger aqui. Você que está com a tua mulher, faz assim para ela: é hoje, fala para ela. Para desse negócio de falar que está com dor nas costas. Para desse negócio de falar que está com dor no joelho. Para de falar que esse negócio está com dor nas cadeiras. Para de botar essa criança no meio da cama, pelo amor de Deus. Põe ela no bercinho, põe ela no quartinho dela. E você, irmão, trata a sua esposa igual. Irmão, mulher, você lembra da escolinha do professor Raimundo Somebody Love? Mulher é estimulada pelo que ouve. Já sai de manhã, né? Ela vira para você e diz assim: tô com olheira? Não, amor, você está linda. Seus olhos estão maravilhosos. Liga no meio do dia, fala: amor, tô com saudade. Esse negócio de chegar: e aí, tá pronta a janta? Tá pronta? E aí, vamos lá, tá pronta?
Aí chega a noite, ela te dá um tapão e vira: eu tô com dor de cabeça, eu quero acordar amanhã cedo, eu tenho que levar as crianças para a escola. E aí, a vida de intimidade de vocês dois virou um especial de Roberto Carlos, uma vez por ano. Aí o diabo entra, porque a Bíblia diz no capítulo de 1 Pedro 3,7, que se o casal não estiver em concordância, e negaram um ao outro, a não ser por consentimento mútuo por um tempo, para aplicar a oração, eles são tentados por falta da concordância. Aí o diabo entra. Então eu quero declarar na sua vida que o leito do seu relacionamento com a sua esposa é um leito sem mácula, em nome de Jesus. Eu quero declarar que você e a sua esposa serão amigos, confidentes, que vocês serão cúmplices, no nome de Jesus. Quarto filho, Natanael: meu Deus é meu amigo. Irmãos, quantos amigos nos frustram? Sim ou não? Sim ou não, gente? Sim ou não? Um amigo fala assim: ó, eu vou fazer tal coisa para você, ele não faz. Meu irmão, quem traiu Jesus foi quem comia na sua mesa. Não são os ímpios, os estranhos, que nos ferem, que nos frustram, que nos machucam. São as pessoas que comem conosco. O traíra pode estar logo ali, do seu lado. Mas é no momento de decepção, de frustração, quando todos nos abandonam, que Deus ainda continua nos sustentando pela sua presença. Quinto filho, Amiel. Diga comigo, por favor. Existe? Ah, gente, vocês podem fazer melhor que isso. Hã? Quando o Palmeiras voltou para a primeira divisão, foi assim que você fez? Hã? Ah, irmão, domingo aí retrasado, quando o Tubarão foi campeão, eu moro no 13º andar. Ah, eu gritava naquela sacada ali. Vamos lá, diga comigo. Existe recompensa. Engraçado que na hora de você chamar teu filho de trouxa, de burro, de idiota, você grita. Mas para às vezes o pastor pedir, fala na igreja: pastor, de novo, pedindo para falar de novo. Aí fica brava, nervosa, quebra o pau dentro de casa, vira assim, o marido fala assim, fala pro filho: você parece com o teu pai. Você queria que ele parecesse com quem? Com o vizinho, irmã? Claro que ele parece com o pai. Aí o pai tá bravo, quer descontar, vira pra filha e fala assim: você parece com a mãe. Ué, você queria que a irmã parecesse com quem? Então nós precisamos mudar, queridos. Eu e você, nós. O evangelho é cruz, é renúncia, é arrependimento, é mudança de atitude, é conversão, é dependência de Deus. Quem é você nessa noite? Obed-edom ou Abinadab? Você que tem que responder, eu não estou aqui para te acusar. Ah, pastor, mas eu estou me sentindo. Então põe a carapuça, serviu, muda. Porque a Bíblia diz que nós somos condenados pela nossa própria consciência. Para mim finalizar aqui, existe recompensa. Nada, absolutamente nada, que você faz para Deus, para o seu reino, para a sua obra, para um pobre, para um filho dele, é esquecido por ele. Deus não fica devendo nada para ninguém. Existe recompensa. E eu quero declarar na sua vida nessa noite que tem recompensa do céu vindo para a tua vida, pela tua fidelidade, pela tua busca, pela tua perseverança, pela tua adoração. Eu quero profetizar na sua vida nessa noite que virá uma recompensa, porque existe recompensa para os filhos de Deus. E aplauda o Senhor bem forte, porque o diabo não tem uma segunda chance, mas eu e você temos. Aleluia. Isacar, aquele que é portador de salário, ou aquele que traz a paga e a recompensa. Engraçado que ele colocou no sexto filho o mesmo nome, o mesmo significado do anterior. Ele está repetindo num ato de gratidão aquilo que ele já tinha feito no sexto filho, no quinto filho. Esse homem se tornou uma bênção. E você já entendeu pela mensagem da onde ele saiu e aonde ele ficou, sim ou não? E eu quero declarar nessa noite na sua vida
que pela presença do Senhor, que é o segredo, Ele vai mudar todas as áreas da sua vida a partir de hoje. Se coloque de pé no nome de Jesus.